Sonhos, experiências mentais que ocorrem durante o sono e apresentam grandes significados para a nossa vida. Eles representam aquilo que nos move, aquilo que nos motiva e dá sentido à nossa existência. E não somos apenas nós que possuímos esses desejos pessoais a serem alcançados. Até mesmo os personagens dentro de obras fictícias também têm essa vontade interior. Afinal, eles são tão humanos quanto nós mesmos. Temos Zoro, que almeja se tornar o maior espadachim do mundo. Temos Shinji, que queria aceitar a si mesmo e aos seus sentimentos. Temos Guts, que passou por diversos acontecimentos traumáticos e dilemas pessoais para encontrar o propósito de sua jornada. E agora está entendendo que o que ele realmente almeja não é a vingança, e sim algo baseado na conquista da verdadeira confiança e do tão esperado descanso das adversidades do mundo. E por fim, temos ele, o Falcão Branco, Griffith. Aquele que tinha o desejo de construir seu próprio reino, uma nação onde ele governasse para que não viesse a acontecer nenhum dos problemas que permearam sua vida. Uma realidade idealizada por ele do que realmente deveria ser uma vida digna, uma jornada pela realização pessoal. Não é de se impressionar que dentre todos os que foram citados, ele é o indivíduo que literalmente representa a personificação de um sonho. Todas suas definições, amizades e conquistas são em prol desse ideal maior. Uma eterna busca pelo seu sentido no mundo e pelo poder. Assim como dito no vídeo de Guts, a produção de Kentaro Miura visa narrar uma história ao caminho da paz individual, uma satisfação única de seus objetivos para viver sem nada mais o incomodar. Isto é, sentir-se completamente realizado com aquilo que construiu. Mas, para alcançar o grande objetivo da obra, são necessários também grandes sacrifícios. Uma série de decisões que definem a personalidade e o caminho de cada personagem. O mundo de Berserk institui uma atmosfera que nega a felicidade alheia e não valoriza ninguém que está presente nele. A maioria dos indivíduos possuem uma vida miserável e são obrigados a batalhar pela simples sobrevivência. Um conflito contínuo entre a força de vontade e o desejo de desistência. O próprio Griffith também teve um início doloroso. Sendo de origem humilde, um mero plebeu, nosso Falcão teve uma infância complicada. Ele passava por dificuldades financeiras e problemas pessoais dentro de sua família. O dia a dia do personagem se resumia a caminhadas pelas ruas do reino e na contemplação do castelo que ficava acima de tudo. Fatores que apenas alimentavam a sua chama interior pela conquista do próprio sonho. Essa ambição pelo topo existe desde pequeno. Os vislumbres criados em sua mente sobre o futuro eram mais do que sonhos, eram a realidade que ele sabia que alcançaria. Só precisava de tempo e de companheiros ou peças essenciais para chegar lá. Em um certo dia, Griffith estava fazendo suas atividades como de costume, e, no meio do caminho, ele se encontra com uma senhora, uma mulher cigana que o fornece uma espécie de amuleto vermelho, conhecido como berrelite carmesim. Para o garoto, que não conhecia a real origem do objeto, aquilo significou apenas uma relíquia, um talismã da sorte que o protegia e o guiava para suas conquistas, algo que o incentivou ainda mais e afirmou seus princípios. Além disso, a senhora com que ele se encontrou indicou que o garoto conquistaria o mundo, uma espécie de predestinação, como se ele fosse uma criança da profecia. Mas Griffith não contava que aquele tesouro poderia também ser a sua ruína, uma maldição que serviria para destruir sua humanidade. Afinal, aquele objeto que ele tinha em suas mãos continha um dos 5 membros da mão de Deus. Um grupo de servos malignos que apenas manipulavam a realidade, se cobrindo em uma falsa imagem de Deus para dominarem os seres humanos. Uma escolha sem volta, mas aceitável para eles, pois o sonho vem acima de qualquer coisa. Assim como Guts não é um protagonista comum, eu posso afirmar com certeza que Griffith também se distancia das classificações típicas de um antagonista. Ele é uma representação complexa e única das características humanas. No caso, o lado obscuro de cada um, sem limites e sem remorsos pelos caminhos que segue, podendo ser considerado uma terrível calamidade ou até mesmo uma grande inspiração, não só naquele mundo, mas também no nosso. Até porque todos lutam pelos próprios sonhos. Essa é a essência de Berserk, uma narrativa que não se resume ao bem ou mal. Ela, acima de tudo, reflete quem realmente somos. Pessoas que almejam alcançar seus objetivos, isto é, pessoas que buscam a própria paz. Em função disso, eu acredito que não podemos simplesmente julgar Griffith com base nos olhos do protagonista. Afinal, pensando desse modo, apenas enxergaríamos suas ações como negativas e maléficas. Por esse motivo, venha junto comigo para conhecer um pouco mais da história de Griffith, um exemplo de alguém que vai até o fim pelo que deseja, tentando, é claro, entender qual é o limite de um sonho. O bem que alguém faz depois de ter cometido o mal realmente consegue compensar todo o mal que já foi feito por essa pessoa? Essa é uma dúvida que reflete diretamente as ações de Griffith.
Mesmo que fosse necessário caminhar em um mar de corpos ou tomar atitudes controversas, ele estaria disposto, desde que fosse pelo seu sonho. Pois sua maior tristeza ou insatisfação seria não conseguir cumprir aquilo que ele sempre quis desde criança. Durante seu crescimento como guerreiro e como líder no bando do Falcão, nosso personagem se deparou com diversos tipos de pessoas. Ele era não só alguém confiante, como também um exemplo a ser seguido. Griffith dava uma segunda chance de viver para as pessoas que encontrava. E, em troca, ele apenas esperava lealdade e disposição para lutarem por seu propósito. Foi assim com Casca, foi assim com Guts e com todo o resto. Até porque grandes líderes não são aqueles que impõem sua autoridade, mas sim os que influenciam os outros por meio do exemplo. É aquele que não coloca o peso de um acontecimento nas costas de uma única pessoa. Ao invés disso, ele toma para si a culpa e as inseguranças alheias. Afinal, ele é o centro do grupo. Sem ele, ninguém estaria ali. Ser um pilar é essencial para Griffith, e isso fica nítido com certas ações tomadas por ele. A primeira sendo seu interesse pela princesa, não por amor, mas sim pelo status que ela ocupava na sociedade, demonstrando como ele era um grande estrategista político e social. E a outra sendo o ato de vender o próprio corpo para custear os gastos do bando do Falcão, algo que deixou traumas físicos e psicológicos no personagem. Mas foram coisas que serviram para evidenciar que, se tratando dele, não havia limites. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa, validando mais uma vez que tudo era pelo seu sonho. Olhando por essa ótica, cabe enfatizar a relação mais importante naquele momento da história, a amizade de Griffith e Guts. Pela espada você entra e somente pela espada você sairá. Essa é a frase que resume o início e o término do relacionamento entre eles. O combate entre os dois para o ingresso do protagonista naquele bando representava a discrepância de mentalidade entre cada um nessa etapa da história. Aquele era um conflito que estava além de mera habilidade e força física. Era um embate de princípios. Enquanto Falcão estava obstinado a construir seu reino de qualquer modo e buscava pessoas que ele considerava essenciais para isso, o outro não tinha nenhum propósito de vida pelo que lutar. Ele literalmente era uma alma vazia vagando pelo mundo. E, por ter uma convicção fraca, ele, ao ser derrotado, entra naquele novo contexto, onde ele teve a chance de participar e conviver com os membros do bando do Falcão. Fator que o permitiu criar novos laços, depositar depois de muito tempo o resquício de confiança que restou em outros indivíduos e experienciar novas coisas. Uma fuga da realidade trágica que o atormentava dia após dia. Porém, estar em contato com esse cenário fez Guts começar seu processo de autorreflexão sobre si mesmo e sobre seu papel no bando, no mundo e na própria vida. Cada missão que cumpria e cada diálogo que realizava serviam para fomentar sua iniciativa pela busca de um sentido individual que preenchesse o interior de sua alma. E aos poucos, ele ficava cada vez mais distante do grande sonho que iluminava aquele grupo. Lembrando, um amigo é alguém que se assemelhe à minha imagem, que luta pelos seus sonhos. Um ser humano que continua apenas vivendo dia após dia pelo objetivo de terceiros ou simplesmente esperando pelo final de sua vida já é alguém morto. Até porque propósito deve ser uma realização própria, algo feito para você e mais ninguém. Foi justamente após escutar uma das conversas de Griffith que Guts toma sua decisão. A causa para a criação do bando e da sua nova vida não faziam mais sentido. O sonho de um único personagem que alimentava tantos outros foi o responsável por fazer os ideais do protagonista se desalinharem com os de Griffith. E, a partir disso, ele toma sua decisão de sair e vagar por respostas. Mais uma vez, ocorrendo uma batalha de ideologias. Guts, com sua necessidade de encontrar seu propósito, e Griffith ainda querendo realizar seu sonho. Embora o ponto de mudança da narrativa de Berserk e de Guts ocorra no eclipse, a mudança de chave na mente de Griffith vem após esse confronto. No caso, pela espada, Guts estava deixando o bando, aquilo que ele dedicou a vida para construir. E isso impactava mais que qualquer outro evento de sua trajetória, pois ele realmente enxergava Guts não só como peça importante para seu sonho, mas também como seu primeiro e único amigo. Alguém que ele valorizava muito e que por esse motivo quase o fez se distanciar daquilo que mais buscava, permitindo enxergar outro tipo de sentimentos e relações. Aspectos que me fazem pensar que a primeira verdadeira derrota de Griffith vem quando Guts pede e consegue sair do bando do Falcão. Afinal, antes só haviam vitórias. Guts foi o primeiro homem que alterou um pouco o objetivo de vida que Griffith tinha desde a infância. Esse choque de realidade por notar que nem tudo estava sob seu controle o fez perder a racionalidade e a calma para tomar as próximas decisões. E em função disso, ele acaba se precipitando, invadindo o quarto da princesa e tendo relações com ela, o que o levou a ser condenado à tortura por um ano inteiro.
Esse período de destruição tanto do corpo quanto de sua mente o faziam pensar como tudo seria diferente se Guts não tivesse saído naquele momento. Ele não teria perdido o que demorou tanto para conquistar, seu poderio e seu bando. Ele estava mais longe do seu sonho do que nunca esteve. Com os tendões e a língua cortada, o máximo que restava para Griffith era viver o resto de sua vida deitado, esperando a morte. Exatamente o modo de viver que ele mais rejeitava. Ter perdido tudo que você construiu por um deslize é uma sensação péssima, e por mais contraditório que seja, nós mesmos não entregaríamos tudo e todos se tivéssemos um meio para tentar de novo. Foi com esse pensamento que Griffith executa o eclipse. Não se apegando à moralidade, ele oferece seus aliados e toda a sua vida passada para poder reencarnar e estar novamente apto a alcançar seu sonho. Afinal, ele nunca deixou de lado seu maior objetivo. Isso sempre foi mostrado pelo personagem. A ideologia que o movia servia como justificativa para executar aquele evento que traria a destruição de muitos. Nada mais do que um mero reflexo do que ele sempre defendeu. Seu sonho acima de tudo, acima de família, amigos e qualquer outra coisa. Uma simples troca pelo que lhe é mais importante. Lembrando, ele nunca obrigou ninguém a entrar no bando. Ele apenas forneceu uma alternativa para começar uma nova vida, uma segunda chance. E aqueles que decidiram segui-lo sabiam que deveriam se entregar ao sonho de seu comandante, até mesmo ter que entregar a própria vida. Como um líder, ele sempre mantinha uma imagem de confiança e imponência, tentando não deixar seu pior lado aflorar, não mostrar quem ele realmente era, alguém sem limites. Antes, Griffith já havia vendido seu corpo não só no sentido literal, mas também no simbólico pelo seu propósito, e o que ainda lhe restava era sua alma. Mas, após o eclipse, ele também a ofereceu, retirando a última coisa que o definia como humano. E após perdê-la, só restou um ódio em seu coração. Como meio de vingança contra o homem que o afundou em desespero e o fez sacrificar tudo, Griffith abusa de casca na frente de Guts. Afinal, para afetar alguém bem no fundo, não se deve mexer diretamente com a pessoa, e sim com alguém que ele ama. Ele estava apenas retribuindo o sofrimento na mesma moeda. A saída do bando foi a traição de Guts com Griffith, uma traição pelo seu sonho. E essa atitude com Casca foi a traição de Griffith com Guts, o único membro que ele enxergava de forma diferente e que mais o feriu. Ali se dava início a uma nova realidade, tanto para o protagonista quanto para o antagonista. A partir desse marco da história, ambos os personagens tomam rumos distintos. Guts se afunda no espiral de ódio e vingança, e Griffith parte em sua nova forma, o Fento, para alcançar seu tão sonhado reino. Infelizmente agora, sem emoções e princípios humanos. O personagem da análise consegue criar sua tão sonhada nação, Falcônia, mas algo fica nítido em sua feição. Ele ainda estava vazio de significado. Realmente parece contraditório, pois ele ofereceu tudo por esse objetivo. Matar todos aqueles que depositaram sua fé e sua esperança nele é um marco para a perda daquele homem que valorizava o coletivo e a fase inicial para o surgimento de um monstro frio e sem coração, mudando de um exímio líder para um impiedoso vilão, que, mesmo alcançando o próprio reino, não supriu completamente sua satisfação. Podemos pensar que Griffith nunca esteve de fato satisfeito com suas conquistas. Ele sempre visava cada vez mais e mais poder e influência no mundo. Aspecto que ficou evidente quando ele não conseguiu aceitar a ideia de ter alguém acima dele, alguém que fugisse do seu controle. Afinal, ele era superior, ele tinha um sonho maior que os demais. Foi assim na construção do Bando do Falcão e na criação de sua sociedade utópica após virar Fento. Tudo deveria girar ao seu redor, sem falhas ou mudanças. Quando algo saía do caminho, ele desmoronava, assim como foi com Guts. Essa dualidade de pensamento do personagem em suas duas formas também é refletida em sua imagem. Griffith tinha uma aparência muito esbelta, pura e frágil, que servia para esconder os reais motivos de suas ações, esconder sua verdadeira personalidade, de alguém inseguro e ao mesmo tempo bastante focado. Ao invés disso, ele se mostrava capaz de convencer os outros facilmente e os fazer crer mais do que tudo em sua convicção. Após ser dominado por sua sombra, podemos notar que o seu exterior não foi afetado. Ele continuava sendo encantador e belo, porém, seu interior era distinto. Assim como a sombra de Guts é o Berserk, a de Griffith está em Fento. Pois, após sua transformação, ele deixou de sentir emoções. Ele tinha tudo o que mais queria, com exceção da capacidade de ser um humano. Até porque, mesmo com um sonho cumprido, sua paz não foi alcançada. O embate entre o destino e a vontade própria ainda permanecia pairando em sua mente. Essa contraposição entre o título e o que ele representa na trajetória de cada um, Guts sendo o espadachim negro e Griffith sendo o falcão branco, pode ser uma classificação simplesmente em função de sua aparência, mas eu acredito que há também uma questão simbólica nesses nomes. Aquele que estava no caminho das trevas, em detrimento de tudo que passou, vive sua terceira jornada, aquela em busca do seu tão desejado descanso e da confiança.
ou seja, ele está em busca de uma luz. Enquanto seu companheiro, que vivia na luz com a ascensão de seu bando e com a diminuição da distância entre ele e seu sonho, perdeu tudo e optou por se afundar na escuridão do mundo, tornando-se um demônio. Tudo isso para simplesmente alcançar uma falsa luz, um reino que, embora fosse seu objetivo primário, não saciava sua real ambição, pois a verdadeira luz, isto é, Guts, já havia o deixado há muito tempo. No fim, Guts e Griffith são literalmente as duas faces de um propósito de vida. Ambos são humanos, que representam um pedaço da humanidade que envolve a parte mais deplorável de nós, o ódio e o egoísmo. Os sonhos que dão significado aos homens são um desejo unilateral de uma realidade que visa satisfazê-los, independentemente do que seja necessário para isso. O que os direcionam a viver reflete a natureza falha dos personagens. E, falando especificamente de Griffith, ele realmente fez coisas terríveis e bastante questionáveis. Entretanto, foi tudo pelo seu sonho. Ele ainda continuou obcecado e apaixonado pelo que sempre defendeu. Afinal, de que vale a vida sem um sonho? Sacrificar seus companheiros e se tornar uma calamidade do mundo são acontecimentos que demonstram a complexidade de Griffith. Aquele que, na minha visão, representa o lado obscuro da humanidade, uma linha tênue entre a moralidade e o egoísmo. Um indivíduo que, mesmo sem emoções, ainda sofre pelo seu objetivo. Afinal, ele está buscando a própria paz. Por isso, eu afirmo que fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Eu desejo que a análise do Falcão Branco tenha feito você refletir sobre o personagem e tirar as próprias conclusões sobre qual é o limite de um sonho. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo antagonista de Berserk, Griffith. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.